Um projeto para 100 galinhas poedeiras. Essa é a realidade de muita gente que está começando na atividade ou mesmo quer gerar uma renda extra, tem uma instalação, tem um espaço ocioso na propriedade e vislumbrou ali a possibilidade de ganhar uma grana, fazer um giro com a produção de ovos caipiras. Por isso, no vídeo de hoje vamos elencar o que você precisa de forma correta para começar com 100 galinhas e ter um resultado satisfatório. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E como eu disse aqui para vocês inicialmente, a ideia de começar com 100 galinhas poedeiras nem é fazer uma instalação, construir alguma coisa, é de fato reaproveitar pequenos espaços que já estão disponíveis na propriedade, de repente adaptar instalações que eram usadas para outras finalidades, que estão lá ociosas, estão paradas, e você pode gerar uma renda com a avicultura caipira, com a produção de ovos caipiras. Claro, eu sou muito suspeito para falar, mas a avicultura caipira, principalmente a produção de ovos caipiras, é uma das atividades mais rentáveis do agronegócio brasileiro, e pequenos espaços. Quando a gente tem um pequeno espaço, dá para trabalhar, agregar um alto valor no ovo. O ovo é um alimento, um dos melhores alimentos do mundo, está numa demanda muito alta, a população cada vez mais querendo consumir esse ovo caipira e é uma estratégia extremamente interessante de diversificação da propriedade, de geração de renda e você precisa, como eu disse, um espaço muito reduzido. Se a gente pegar 100 galinhas poedeiras, uma área de 5 por 5, um galpãozinho, e aqui eu nem vou me alongar muito em falar de galpão, como eu disse para vocês, dá para aproveitar, deve-se aproveitar alguma instalação, porque com 100 galinhas é um espaço muito pequeno. 25 metros quadrados, 20 metros quadrados, de 20 a 30 metros quadrados, você trabalha tranquilamente com esse número de aves. E é claro que além dessa área interna, é importante estabelecer uma área externa. Precisa, para falar que o ovo é caipira, que essas galinhas tenham acesso a uma área de pasto. E essa área você precisa contemplar ali pelo menos 2 aves por metro quadrado. Então a gente está falando de uma área externa de 50 metros quadrados e de uma área interna de 25 metros quadrados. São 75 metros quadrados, de 70 a 80 metros quadrados que você precisa da sua propriedade para startar um negócio com 100 galinhas poedeiras. É um espaço muito pequeno que inclusive dá para fazer na cidade, dá para fazer no quintal de casa, 75 metros quadrados, muita gente tem de quintal e pode gerar uma renda muito satisfatória. Mas é claro, para gerar renda com a produção de ovos caipiras não é uma tarefa tão simples pelo número de detalhes que a gente precisa atender. Mesmo que seja uma produção pequena, eu preciso trabalhar de maneira correta, olhando todos os eixos. Eixo da infraestrutura, que a gente vai discutir um pouquinho relacionado à ambiência, que no Brasil é uma das coisas mais importantes, principalmente com essas ondas de calor que a gente vem enfrentando, muito calor em todo o país. Esse é um desafio grande para trabalhar com galinhas e ter produtividade e rentabilidade. Mas é claro, todos os eixos, genética, manejos, nutrição, sanidade, tudo tem que estar alinhado para você ter eficiência e poder ganhar dinheiro. E lembrando, falando nisso, a escola tem um curso, a escola é especialista em cursos de formação para avicultores, desde o início até para quem já está lá na frente. Quem é um avicultor de sucesso, a gente pega todos os passos e eu só abro 2 turmas por ano, uma em fevereiro e uma em agosto. Estamos fechando agora essa turma do semestre, além das aulas gravadas eu acompanho a turma pelos plantões Tira Dúvidas, temos muito materiais complementares, formulação de ração, galpão, planta de galpão, enfim, além de grupo exclusivo de alunos, acompanhamento com as mentorias coletivas, e a gente abre em fevereiro de 2024 a próxima turma. Se você tiver interesse de participar aí da escola, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado o link para você colocar o seu nome na lista de espera. Então, se você quiser se aprofundar, aproveitar, estudar com a gente, entrar para a Escola de Avicultores, é só apertar no link, se cadastrar que você vai receber em fevereiro as indicações aí, as orientações
para se inscrever na nova turma. Uma turma por semestre, a gente está atualizando muito conteúdo, o curso é bem completo, todo estruturado, uma metodologia pensada para você lucrar cada vez mais na atividade. E um dos eixos do curso é realmente de infraestrutura. E nesse caso que eu disse para vocês com 100 aves, o interessante é que dá para adaptar algum ambiente que você já tem disponível, alguma instalação, nem deve-se construir um galpão mesmo para 100 galinhas. A minha orientação é que se for alojar 100 galinhas, já constrói um galpão um pouco maior, pelo menos para 200, 300 aves, o que ficaria mesmo 6 por 5 de repente, 30, 35, 40 metros quadrados, você consegue alojar 200, 300 galinhas poedeiras. Então se for investir em uma construção, já constrói um galpão um pouco maior, porque não faz sentido construir um galpão de 5 por 5, por exemplo, um quartinho muito pequeno. Aí é melhor aproveitar o que já tem, alguma instalação já para você utilizar. Mas se for construir, tem alguns insights e até se for adaptar, para você pensar. Como eu disse, a ambiência é o ponto mais importante. A temperatura no Brasil está sendo o maior gargalo. Então é importante pensar em otimizar tudo que é possível para dar um melhor conforto para essas aves. Porque a temperatura vai influenciar diretamente aí na sua produção, na sua eficiência e na grana que você vai colocar no bolso. Mas pensando na ambiência, tudo aberto, é melhor um galpão aberto, evitar fechar muito ele. Aqui, como vocês estão vendo um desenho de uma das plantas aí da escola, uma muretinha de 40 centímetros tá ok. Um pé direito de pelo menos 3 metros de altura. Como é um galpão pequeno, 3 metros tá ótimo, né? No lugar mais baixo ali do galpão. As portinholas laterais para saídas, coloca uma, duas portinholas, não deixa elas saírem pela porta, porque tem que deixar a porta aberta toda hora, isso daí pode atrair pássaros silvestres para comer ração, para beber água. Então a saída sempre pelas portinholas, fazer uma boa portinhola para não ter competição, não ter disputa toda hora que for sair do galpão para a área externa. Tem muitos cuidados aí, de repente colocar um ventilador. Então é o que nossos alunos estão acostumados, é fazer o monitoramento, sempre olhando temperatura, umidade dentro do ambiente e fazendo as correções quando possível. Primeira grande correção é na infraestrutura, dar uma condição adequada ali do ambiente, depois equipamentos como ventiladores, mas isso é um investimento que tem que fazer mesmo em pequena escala. Quer ganhar uma grana com produção de ovos caipiras? Tem que investir em ambiência, diminuir a temperatura ali do ambiente. Um outro cuidado importante é na hora do alojamento. Muita gente às vezes, eu vou alojar só 100 galinhas, é tranquilo. O cuidado nessa fase inicial é extremamente importante para você evitar a mortalidade, para você ter um desenvolvimento adequado nesse início que é tão fundamental, um bom desenvolvimento dessa poedeira, que vai refletir lá na fase de postura. Então faz um bom círculo de proteção, coloca uma campânula a gás, se possível, para um aquecimento assertivo. Pode usar lâmpada também para diminuir custo, mas faz um ambiente adequado para o alojamento, é muito importante. Recentemente eu tenho visto muitos alunos pecarem, e alunos, pecarem no alojamento. Ave muito debilitada, como vocês estão vendo na imagem, né? Letárgicas, aves espalhadas na beirada do círculo aí, tá muito quente esse ambiente. Então tem que ter conhecimento, tem que fazer um manejo assertivo para você ter eficiência na atividade, mesmo com um número reduzido de aves. Uma campânula, por exemplo, dessa, dá conta para 500 pintainhas. Se você coloca uma campânula lá em cima, você consegue aquecer 100 pintainhas tranquilamente. Usa muito pouco, aí, inclusive o gás, dependendo da região, da época do ano, que é calor, você vai medir a temperatura e só vai usar o necessário. Então é importante investir em alojamento, em círculo de proteção, pode fazer de papelão, do que você reaproveitar de material, mas fechar para evitar uma corrente de vento, deixar elas mais próximos da fonte de aquecimento e distribuir certinho comedouros e bebedouros. Comedouros, a gente vai trabalhar aqui nesse projeto, que é muito importante, com comedouros infantis na fase inicial. Então logo no alojamento, esses que vocês estão vendo na imagem, a gente vai utilizar, colocar esses comedouros no círculo de proteção, bem distribuídos. Lembrando também do papel de alimentação, que é fundamental, papel craft. A gente utiliza nos primeiros dias
Logo a hora que ela chega, para ela já chegar comendo, achando a ração ali, além do papel craft, então, os comedouros infantis. Esses de 5 quilos a gente distribui principalmente pensando nessas 100 poedeiras, um número reduzido de aves. Depois vamos utilizar aí os comedouros pendulares tradicionais de 20 quilos. Esses tradicionais de 20 quilos, a gente fala em 3, 4 comedouros aí nesse projeto. Na verdade, a métrica aí são 40 aves adultas por comedouro. Daria um pouco menos de 3. 3 daria 120 aves, aí você conseguiria comportar. Mas é bom colocar 4 comedouros. Coloca 4 comedouros bem distribuídos ali dentro do galpão, dentro do ambiente que elas vão ser criadas. Bebedouros, a mesma coisa, a gente precisa usar um bebedouro desse que vocês estão vendo na imagem, infantil, esses tipo sifão de 5 litros, nos primeiros dias, com 100 galinhas é importante. Esse tratamento especial, quando é um número reduzido de aves, ele reflete muito na produção. Com 100 galinhas, no pico de postura, com uma boa genética, dá para você chegar a 100% de postura. Taxas altíssimas durante todo o ciclo, mais de 90% de taxa quando tem 100 galinhas, um dimensionamento, uma densidade um pouco mais reduzida, como a gente está pensando aqui, 5 aves por metro quadrado. Todo esse cuidado vai te dar um resultado excelente, mas tem que ter os cuidados necessários de ambiência, de adaptação das instalações, dos equipamentos, como a gente está vendo, os dimensionamentos corretos, e distribuir bem os bebedouros nessa fase inicial com o VitaGold, uma vitamina que você coloca ali na água na chegada das aves, para elas já recuperarem um pouco dessa viagem. Pode usar um pouquinho de açúcar, bem pouquinho, uma colherzinha de café, né, na água aí com açúcar na chegada das aves, e uma distribuição correta em bebedouros pequenos. A gente usa esses bebedouros e comedouros mais infantis para acessar, para dar acesso rápido e fácil nesse período que é muito importante. Nesses primeiros dias, isso vai até 10, 15 dias. 15 dias a gente usa os bebedouros e comedouros infantis, depois a gente coloca os comedouros e bebedouros que ficam aí da fase de recria para a fase de postura para a ave adulta. No caso dos bebedouros, nem vale a pena o investimento de repente num nipple, vale a pena comprar os pendulares. 2 bebedouros pendulares, aqui seria 1,5 na verdade, menos de 1,5, mas é interessante colocar 2 bebedouros pendulares. Então nesse espaço para 100 galinhas poedeiras, 4 comedouros desse de 20 quilos, né, tubulares, né, esses comedouros tubulares de 20 quilos e 2 bebedouros pendulares. É claro que aqui você pode também reaproveitar, fazer comedouros tipo linha, né? Esses comedouros lineares. Se for fazer comedouros lineares, são 5 centímetros que você tem que contabilizar para cada ave, se tiver acesso aos 2 lados. E se tiver acesso a um lado só, são 10 centímetros. Dá para fazer, né, com cano PVC, por exemplo. Como é um número menor de aves, dá para começar fazendo comedouros com cano, não precisa comprar. Mas não é muito caro, comedouros e bebedouros, vale a pena o investimento para você ter um negócio mais assertivo, um material feito exclusivamente para aquilo. Depois, para esse projeto, é claro, quando elas chegarem na fase produtiva, tem que ter os ninhos. Os ninhos são extremamente importantes ali de compor o sistema de produção, e a ideia é colocar um ninho desse que vocês estão vendo na imagem, que tem para os 2 lados, bem no centro. E esse módulo de ninho, inclusive, ele contempla exatamente as 100 poedeiras, porque a gente fala em 4 aves por boca de ninho quando é individual. Esse é um ninho individual, geralmente ele tem de 35 por 35 centímetros cada compartimento, né? Vamos falar em 4 aves aí cada um desses compartimentos. Nesse módulo, nesse modelo que vocês estão vendo, tem 12 bocas de ninhos para um lado, 12 bocas de ninho para o outro. São 24 bocas de ninhos. Se a gente fizer vezes 4, que são 4 aves por boca, dá 96. Então fica entre 4 e 5 aves por boca, tá excelente. Esse módulo já dá para trabalhar 2 andares, ocupa muito pouco espaço, mas tem que se atentar a esses detalhes. Detalhes relacionados ao telhado ser inclinado, apuleiro na frente do ninho, um ninho bem protegido, escurinho, para trazer a condição para a ave fazer a postura.
E se quiser fazer ninho coletivo, também é uma opção que está pipocando muito no mercado. A galera está preferindo fazer esses ninhos coletivos, principalmente na mureta. Você faz o ninho na mureta do galpão e a coleta por fora. Não precisa entrar no galpão para fazer a coleta interna. E nesse caso, a recomendação é de 120 aves por metro quadrado. Se a gente pensar naquela métrica que eu disse para vocês de 35 centímetros de profundidade, colocar aí uns 3 metros dá exatamente 1 metro quadrado. 35 centímetros de profundidade vezes 3 metros, né? Se eu esticar esse ninho aí no comprimento de 3 metros do galpão, lembrando que eu estou falando aqui numa estrutura de 5 metros, 3 metros eu utilizo para colocar o ninho em cima da mureta. Eu contemplo as 100 aves. Importante fazer uma divisão a cada 1 metro, para não ficar uma correria dentro do ninho. Cada 1 metro faz uma divisãozinha ali, 3 metros de ninho em cima da mureta, já dá conta de um projeto para 100 galinhas. E outro equipamento que não pode faltar jamais aí no sistema de produção são os puleiros. Os puleiros têm várias funções importantes, inúmeras delas, e é uma condição obrigatória para quem me acompanha trabalhar com puleiro para galinha poedeira principalmente. E claro, assim como tudo na atividade tem os seus detalhes, muita gente erra na constituição do puleiro, a galinha às vezes dorme no chão porque não se sente confortável de dormir no puleiro. Então tem várias regrinhas para fazer um bom puleiro, localizar ele no lugar adequado dentro do galpão para poder dar acesso a essas aves, para elas poderem realmente acessar esse puleiro. E olha só, terminando esse vídeo aqui, eu vou deixar um vídeo sobre puleiros para vocês, específico com todos os detalhes de como deve ser um bom puleiro para as galinhas, para elas realmente se sentirem confortável em acessar. Por isso que eu nem vou discutir isso aqui agora, porque eu já vou deixar um vídeo aqui para vocês. Mas nesse projeto para 100 galinhas, podemos pensar nesse tipo piramidal, que você tem 2 barras de um lado e a barra central ali no meio, em cima, um puleiro que tem 40 centímetros a primeira barra do chão, 30 centímetros entre as barras, isso é muito importante, e a gente vai dar 15 centímetros para cada galinha. Se eu der 15 centímetros para cada galinha, para 100 aves, são 15 metros de puleiro. Pensando nesse formato, eu coloco aqui então 5 barras, porque são 2 de cada lado e uma em cima, 5 barras de 3 metros cada. Coloco ali 3 metros cada barra. Dá para colocar no galpão. Se eu colocar, por exemplo, um ninho de um lado, eu coloco o puleiro do outro desse galpão. São 3 metros de ninho coletivo, no caso, e mais 3 metros aí de puleiro. Com esse formato e uma altura de 1,20 m, em média 1,20 m de altura de puleiro, respeitando 30 centímetros cada uma das barras aí, para você dar a condição certinha das 100 aves poderem se empuleirar. Agora eu tô deixando aqui, ó, esse vídeo sobre puleiros, aperta aqui e vem assistir os detalhes minuciosos da construção de um bom puleiro. Obrigado por acompanhar esse vídeo até o final, até a próxima!